como trabalhar com migrations no Visual Studio ao criar uma API. Nós vamos criar aqui uma API, tá? Utilizando aqui o NetCore, a versão 3, com o Visual Studio. Visual Studio, minha máquina está instalada a versão 2019. Obviamente, por causa do tempo, nós vamos criar alguma coisa simples, tá? Apenas vamos popular uma database com duas tabelas apenas, só mesmo para a gente conhecer, né, a facilidade que é criar aqui uma API, aqui um back-end no Visual Studio, tá? Bom, tem algumas formas da gente criar essa API. A gente pode criar ela com base no que a gente já tem num esquema, numa estrutura de banco de dados, né? No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com MySQL, porque eu não tenho o SQL Server instalado, mas eu poderia criar a estrutura na database primeiro, né? Modelar o meu banco, e a partir do que eu tenho, eu criar a API. Tem uns comandos já específicos do NetCore para fazer isso, o que a gente chama da estrutura de database first, ou seja, inicia, né, nossa API com base no que a gente já tem no banco de dados. E outra forma, tem outras formas, né, mas vou citar só mais uma, que é o Code First. O Code First nós vamos popular, nós vamos criar um esquema do banco de dados partindo do código que nós vamos criar vamos criar os módulos aqui no Visual Studio. Então, o que nós vamos usar aqui é o Code First, ok? Primeiramente, vamos criar o projeto, que é nossa API, aqui no Visual Studio. Lembrando que dá para fazer isso no Visual Studio Code também, tá? Eu criei uma pastinha aqui, depois eu vou compartilhar ela, onde eu coloco alguns comandos, tá? Que eu vou usar e alguns outros para facilitar aí. Quem quiser depois dar uma olhada, dar continuidade, é só a partir dos comandos aqui. Beleza, então vamos criar aqui um novo projeto. O que nós vamos criar a API é aqui, esse aplicativo Web ASP.NET Core. Beleza? Próximo. Vamos dar um nome para ele. Projeto API Core. Vou deixar nessa pastinha aqui mesmo. Vamos criar. Quando eu criei os projetos, tem algumas opções, tá? Para criar um projeto NetCore. No nosso caso aqui vai ser só API, mas poderia criar um aplicativo web, até mesmo um Angular ou React.js com Redux. Dá para fazer tudo por aqui, tá? É bem legal criar isso aqui no outro momento. Você já aqui um projeto Angular já pronto, tá? Para usar a API que ele vai criar também. Então já fica tudo pronto. Front-end, back-end num projeto só. Mas beleza. Vamos aqui criar essa API. Vamos tirar aqui. Não vamos configurar, deixar para HTTPS. Vamos tirar isso e vamos criar o projeto. Tá criando rapidinho aqui, ó. Já temos a API criada. Então, vamos à estrutura. Ele já cria, tá, uma classe com alguns dados, que é o nosso controller aqui, mas eu vou falar mais de controller depois. A princípio, só informando que ele já criou uma estruturazinha aqui para a gente já começar a trabalhar. Mas não vamos visualizar isso por causa do tempo. Já vamos visualizar o nosso controller já partindo do que a gente vai fazer, que vai estruturar a database. Portanto, eu vou fechar isso aqui. Ok? E vamos criar, então, a nossa estrutura, nossos modelos. Vou criar uma pastinha aqui. Fica mais organizadinho, né? E vamos criar nossas classes. O que eu pensei para a gente fazer bem rapidinho?
Eu vou criar aqui um projeto, tipo, vou gerenciar uma escola. O que vai ter na escola? Vai ter alunos e professores. Então, já vamos criar esses módulos. Já vamos aqui no MySQL, eu já deixei pronto aqui, ó. Já criei uma database no MySQL chamada escola. Por enquanto aqui não tem nenhuma tabela, tá? Nós vamos popular a tabela pelo Visual Studio aqui, tá? Pelo nosso projeto no Netcore. Beleza? Vamos criar aqui nossos módulos, né? Vou adicionar uma classe aqui. A nossa ideia aqui é criar alunos e professores. Então, vou criar uma classe aqui, aluno. Vou criar aqui as propriedades, né? Eu tenho aqui public. Um banco de dados tem a chave primária. Então, a chave primária, que é aquele valor inteiro, né? Não é único, auto-incremente, que eu tenho que ter na minha estrutura, da minha tabela, eu tenho que criar ela aqui também. Por padrão, se eu colocar apenas assim, ó, ID, já quando eu for jogar lá no banco, automaticamente já sabe que esse D aqui é minha chave primária, ok? Aqui meu get set, beleza. Se eu criar outro campo, por exemplo, se eu quero aqui aluno ID, bom, então o Visual Studio não vai entender, tá? Ele não vai gerar isso lá no banco. Aí eu tenho que definir que essa propriedade aqui é a chave. Então eu coloco isso aqui, ó, key. Esse key aqui faz parte aqui da biblioteca de Data Annotations, tá? Inclusive aqui eu já importou Data Annotations. Então, aqui já deixei aqui também, ó, o que eu posso fazer com esse Data Annotation, por exemplo. Min-length, o tamanho máximo do campo lá do banco. Quando eu defino isso aqui, é como se eu definisse lá no banco de dados, ok? Ele já vai gerar o banco de dados com esses padrões. Se o campo é requerido, o tamanho maior, o tamanho máximo, né, de caracteres de cada campo lá do banco. Tá? Depois dá uma olhadinha nisso aqui. Ok? Mas vamos deixar o padrão, tá? Isso aqui foi só explicação, tá? Vamos deixar e nome, né? Público. Também. O Data Annotations é requerido, obrigatório. Beleza. Só esses dois aqui, nosso tempo é curto, tá? E aí seria completar isso aqui, né? Com as demais propriedades necessárias. Beleza, vamos criar do professores agora. Nova classe. Beleza. Os mesmos campos, então eu vou copiar, tá? ID e nome. Ok. Bom, eu vou fazer agora os relacionamentos entre as tabelas. Data Annotation. Numa escola, um aluno ele tem um professor, ok? Então vamos definir isso aqui. Vamos colocar bem até aqui. Então, eu estou definindo que um professor, um aluno, obviamente ele tem um professor, ok? E o professor, ele pode ter vários alunos. Então, eu vou criar uma propriedade aqui, que ela é uma coleção, ou seja, um professor pode ter vários alunos. Então, vou criar aqui um enumerable.
qualquer coleção, tá? Pode ser um list, pode ser enumerable, deixa eu pegar aqui o do pronto, que eu, da palavrinha aqui, tá? Enumerable. Ou vou mudar, vou colocar um collection. Coleção de alunos. Eu vou dar um nome para de alunos. Eu já tenho aqui a estrutura, o relacionamento lá na minha database. Quando eu criar, eu vou criar a tabela alunos e vou criar um foreign key, uma chave estrangeira lá de aluno, referenciando para professor, tá? Inclusive com o seu ID. Vou colocar aqui o ID do professor também. Eu vou colocar assim, professor ID. Automaticamente, tá? Quando eu criar aqui, vou gerar aqui, daqui a pouco eu vou falar de migration, que é o que vai gerar para mim, o código para mim popular o banco, automaticamente ele vai reconhecer, vai criar esse campo lá na tabela, que vai ser a referência da tabela alunos para um determinado professor. Vai ficar mais claro assim que a gente fizer esse passo aí. Ok, então já tem estrutura pronta, tá? Para popular. O que eu preciso agora? Eu preciso agora trabalhar com um cara no Visual Studio chamado DB Contest. O que esse cara faz? Ele é responsável por fazer executar, né, a conexão com o banco, gravar informações em sessão, tá? Enfim, todas as operações com o banco, com a database. Vamos criar, então, uma classe que vai herdar de DBContest. Vamos criar uma classe aqui. Vou dar o nome para ela de Contest. Contest. Beleza. Essa classe aqui é herdar de DBContest. Beleza. Aí, esse cara aqui, eu vou ter que instalar o pacote Microsoft Entity Framework. Em várias ações aqui, eu vou ter que instalar pacotes, tá? Então, o que eu preparei? Para ganhar tempo, eu fiz isso aqui, ó. Todos os pacotes necessários para o projeto, eu venho aqui no código-fonte do projeto, editar arquivo do projeto, e colo esse cara aqui. Beleza, ele já automaticamente, quando eu fechar aqui, ele já vai começar a instalar tudo. O ideal seria, tá, eu fazer um por um, tá, mas por causa do tempo, aí eu tive que usar esse recurso aqui. Agora sim, já instalado, tá. Como esse aqui é demorado, eu também fiz a colinha. Eu vou explicar isso aqui, tá. O que eu preciso aqui? Eu preciso fazer a conexão com o banco de dados. Eu tenho esse método onConfigure, tá? Que é padrão, tá? Todo projeto vai ter que ter esses caras aqui, que é tudo do NetCore. Tá? Todo projeto aí de back-end vai ter isso aqui, tá? Como eu instalei aqui, o meu banco é MySQL, eu não tenho SQL Server, automaticamente instalei esse Pomelo aqui, ó, tá? Eu poderia ter vindo por aqui, no gerenciador de pacotes, tá? E instalar aqui o Pomelo. Esse Pomelo aqui é o cara do Entity Core para trabalhar com MySQL, tá? Como eu fiz tudo muito rapidamente, já instalei ele, já deixei pronto, então já está aqui, ó, use MySQL, e aqui eu passo a conexão com o meu banco. Que o meu banco de dados está rodando em localhost, database escola, que eu criei aqui, ó, database escola,
tá? Esse aqui é o meu usuário e esse aqui é a minha senha para conexão, tá? Então, eu preciso fazer esse cara aqui. E outra coisa que eu poderia estar fazendo, esse cara aqui, que eu comentei, por quê? Porque não dá tempo, tá? De esmiuçar isso aqui, falar, tá? Mas, por exemplo, para que serviria esse cara aqui? Alunos, se eu tivesse criado aqui, ó, conforme eu falei anteriormente, eu poderia ter usado aqui, ok, né? Ou poderia ter usado isso aqui, ó. Model Builder, defino aqui, ó, que a key dessa tabela é esse campo aqui, tá? Então, eu poderia estar... Isso aqui é interessante para trabalhar com... Em níveis mais elevados, né? Eu tenho tabela de relacionamento de vários para vários, de muitos para muitos, então eu configuro tudo por aqui, tá? Então, não vai dar tempo de explicar tudo isso aqui, ó, mas dá para ter uma ideia, ó. Então, essa tabela aqui tem vários, né, registros, né, com muitos para muitos. Então, essa aqui é uma parte bem mais avançada. Então, por isso que eu comentei, só mostrei aqui, tá? Para não ter que mexer, porque vai demorar. E aqui, eu crio os DB7s, tá? Aqui estão os meus models, tá? Então, eu venho aqui, ó, cozinhão, beleza. Então, já tem aqui aluno, professor. Pronto. Essa minha classe contest já está ok. Beleza? Está prontinha. Já posso enviar isso para o banco? Ainda não. Eu tenho que fazer mais uma coisinha aqui. Eu tenho que vir aqui no Startup. Esse Startup, tá? É a parte inicial aqui do meu projeto, NetCore. Então, tudo eu configuro por aqui. Tá? A parte de autenticação, se eu vou usar autenticação no projeto, no nosso caso, não vai dar tempo, né? O que seria autenticação? O usuário teria que fazer login, usar aquele JWT, outro tipo de autenticação, tá? Seria por aqui, mas não vai dar tempo, ok? Então, é só informar que eu preciso, é aqui que eu configuro o serviço que eu vou usar na aplicação, tá? Essa parte aqui é super importante. Lembrando que o que roda mesmo aqui, ó, esse arquivo program, é ele que inicia o meu server, ok? Essa parte aqui que inicia o meu server, que é o programa, e o startup tem as configurações necessárias, tá, para o projeto, ok? Mas, como o tempo passa rápido, já são 17h24, né? Então, vamos seguir. Já peguei aqui também, ó, o startup, o que eu tenho que colocar lá? Eu tenho que colocar esse cara aqui. Esse cara aqui é o seguinte, eu vou adicionar um contexto, tá, para minha aplicação, que é o add, né, db context, e o que eu passo como parâmetro aqui? Eu passo o meu context. Esse context é a minha classe, tá? Essa classe aqui. Meu context. Beleza. E esse aqui eu coloquei para configurar, porque mais para frente nós vamos fazer o nosso request lá, né? No Postman, que inclusive já está aberto aqui. E é para ele trazer os dados direitinho no formato JSON, tá? Então eu precisei instalar mais um pacote. Esse cara aqui, que é um conversor, trabalha com conversor de objeto para JSON, vice-versa, enfim. Ele é responsável por trabalhar com tudo com JSON no projeto. Então, eu precisei instalar ele para ficar redondinho. Beleza, então tá aqui. O nosso startup também já está configurado. Eu já tenho a classe contest, que é para bater lá no banco. Já tenho aqui o meu link, tá? Minha conexão, tá? Minha string de conexão. Lembrando que para o SQL Server, é só colocar, use SQL Server, tá? Não precisa instalar nada, é nativo aqui do Visual Studio aqui, né? Do Net Framework. Só que
aqui a máquina do Itaú não está instalada o SQL Server e tem as dificuldades. Então, como está rodando o MySQL aqui no Docker, tá? Deixei o Docker tá aberto aqui, está rodando MySQL, então por isso que eu instalei aquele Pomelo lá, que é para fazer essa conexão. Beleza. Então agora é hora de eu popular o meu banco. Para isso, eu vou usar um recurso do Netcore chamado Migrations. A própria palavra, né, de migração, ele faz a sincronização desses objetos aqui que eu criei, tá, com o banco lá. Faz a migração. Então, vamos rodar os comandos. Vou abrir aqui os comandos, tá, que é para criar os meus migrations. Vou mostrar aqui que é o migration, depois eu vou mostrar o que é, como eu jogo isso lá no banco. Então, vamos aqui, ó, ferramentas. Eu posso usar posso fazer tudo pelo console lá, tal, né, do DOS lá, né, do comando lá, mas aqui tem uma ferramenta para me fazer isso, que é o console, ferramentas, gerenciador de pacotes, console de pacotes Node. Então, ele abre aqui para mim um terminal. Tá? Beleza. Abri um terminalzinho. Eu vou entrar na pasta. Beleza. Copiei aquele cara lá, ó, o comando. O que é isso aqui? Ele está falando .NET, é o comando lá, né? Entity Framework, Migrations, ADD, e aí o nome do migrate inicial, tá? Vou colocar aqui, né? Migrate inicial. O nome não importa. Posso colocar qual eu quiser. Dou um enter aqui. Vamos ver o cara rodar. Iniciou. Finalizou com sucesso. Beleza. O que ele fez para mim, esse cara? Olha, criou uma pasta aqui, ó, Migrations. Olha que legal. Ele criou uma pasta aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, ele criou, lembra daquele Migration Builder que eu mostrei lá? Ele criou essa classe aqui, ó, com tudo que é necessário, tá? Para criar as tabelas lá no banco, ó, Create Table, tá? Já fez tudo, ó. Tá prontinho. Os relacionamentos, for key, tá, aluno, professor, o nome dos relacionamentos, tá? Tem como reverter de repente, o que é a ideia do migration? Haver uma sincronização dos objetos com o banco. Então, eu posso fazer uma alteração aqui no objeto, rodar o migration de novo, e aí eu vou tá sincronizando o banco, inserir um novo. Se der tempo, eu vou alterar o objeto aqui, e vamos fazer um outro migrate e vai alterar o banco. Tá? Então, é a sincronização dos meus objetos com a minha database. Okay? Então, está criado aqui o meu migration. Beleza. Agora, vamos atualizar a database. Agora sim, é a mágica do negócio. Nós vamos pegar, executar um comando aqui e já vamos popular a nossa database. Então, é esse comandinho aqui. Tem um link aqui, tá? Que eu já deixei salvo. Migration aqui. Que mostra os comandos, tá? Eu também tá aqui, eu vou enviar. Então, eu posso fazer assim, ou posso fazer aqui, ó. Tá? Isso aqui, the migration. Aqui tem os comandos necessários, tal. Então, vamos lá. Vamos atualizar a database agora. Qual que é o comando? .NET EF Update Database. Obviamente que está tudo configurado aqui no meu context, ok? Tem aqui minha string de conexão, tá tudo direitinho aqui. Beleza. Sucesso. Sucesso. Vamos lá ver nosso banco de dados, se está sucesso mesmo. Vamos atualizar isso aqui. Dar um refresh, ó. Aí, ó, tá tudo aqui, ó. Minha tabela aluno, tá? Vamos clicar aqui na estrutura.
Observe que minha tabela aluno tem ID, nome, professor ID, sendo que o professor ID é uma chave, né, estrangeira de professor. Então, está criado meu relacionamento aqui. Obviamente que é um relacionamento mais simples, né? Não é aquele many-to-many, é um relacionamento simples que é o que deu aqui para a gente fazer. Prontinho, tá ok, ó. Já tenho aqui minha database populada. Se eu fizer uma alteração aqui, ó, vamos criar um outro campo. Beleza, eu não vou fazer por causa do tempo, mas o que é para mim alterar, tá? Para mim inserir isso aqui, sincronizar, atualizar meu banco. O que eu precisaria fazer? Eu simplesmente crio um novo migration, tá? Segundo migration endereço. Na verdade é bom colocar um nome bem importante aqui, interessante para identificar depois, tá? Seria aqui add adicionar endereço, tipo assim. E aí eu dava um database update de novo, a minha tabela iria estar com esse novo campo aqui. Ou seja, sempre fazendo a sincronização, ok? Beleza. Então tá pronto, nosso banco, tá tudo rodando aqui. Nós vamos criar agora, tá? Uma API, o que ela precisa ter? Ela precisa ter as nossas requisições, né? Para mim executar o CRUD, inserir dados aí no banco, visualizar. Ok, vamos criar o nosso controller. Para que eu controle aqui, obviamente eu posso fazer manualmente, que é o mais aconselhável, tá? Criar a nossa classe com os nossos métodos, né? Com as nossas requisições HTTP, mas o Visual Studio aqui, ó, ele tem um recurso interessante que facilita esse processo, tá? Vamos criar aqui, nessa pasta, né, porque já tem um controle aqui, vamos criar um novo, tem um wizard aqui, uma ajuda bem legal para criar. Então, vem aqui adicionar, novo item com scaffold, beleza. Então, vem aqui, controlador com ações usando o Entity Framework. Se eu escolher isso aqui, ó, ele vai criar uma parte visual também para o projeto, tá? Criar umas views, ok? Mas como a ideia aqui não é views, né? É só back-end, então vamos usar isso aqui, ó. Controlador API com ações usando o Entity Framework. Vamos lá. Qual que é a classe do modelo? Vamos criar primeiro a do aluno, beleza. Qual que é a context? Tem que ter, tá? Então, não posso fazer isso aqui antes de criar minha classe de contest. Então, já criei, então, tá aqui, ó, contest. Beleza. Qual que é o nome do meu arquivo aqui, ó, da minha classe, do meu controller? Eu vou colocar assim, né? Sempre ele coloca um inglês meio estranho aqui, mas vamos colocar só assim, alunos controller. Adicionar, tá gerando o código. E ele faz isso automático aí, ó. Tá gerando aqui pouquinho, tá pronto. Beleza, já criou, ó. Antes de explicar isso aqui, vamos criar o outro também. Ups. Vamos criar um novo item, adicionar novo item com scaffold. Vamos criar do professor agora. Professor, context, professors, é só assim, professor, controller. Tá gerando também, tem as duas prontas já. Beleza. Então, vamos estudar esse cara aqui. Esse aqui é minha classe que tem as requisições, tá? O get, put, delete, beleza? Post. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui no construtor, ele referencia a minha classe context. Conforme eu falei anteriormente, essa classe é que é responsável aí pelo meu CRUD lá, né? No banco. Então, eu preciso usar ela. A primeiro request que é HTTP, que é de listar, tá? Trouxe aqui, ó, context aluno. Isso aqui vai listar todos os alunos, beleza? Quando eu executar um HTTP GET.
O ID, observe aqui, ó, ID, eu vou passar o específico, né? O código inteiro aqui, o ID do aluno para listar ele. O put aluno é o atualizar, né? Então, eu vou passar o ID do aluno e um objeto aluno. Nós vamos passar isso aqui pelo post agora, tá? E o delete, onde eu passo o post, onde eu passo o objeto aluno completo, ele vai lá, tá? Esse aqui eu não vou explicar bem a fundo, que é Entity Framework, tá? Observe que é interessante que ele passa um objeto e já esse save changes aqui, ele já salva lá no banco, ok? Assim como aqui o atualizar já atualiza no banco, ok? O delete aqui também vai remover o aluno lá no banco. Então, esse save changes aqui faz isso. Beleza. Ok, vamos testar esse cara agora, né? Vamos rodar. Tá pronta a nossa API aqui, ó. Tá prontinha. Tá rodando aí, beleza. Eu fui fazendo aqui, não compilei nenhuma vez, né? Geralmente quando a gente faz isso sempre dá um BO. Mas parece que eu fiz tudo certinho. Não tá dando nenhum BO. Não deu nenhum BO. Beleza. Então, a nossa API tá rodando direitinho. Eu vou parar ela para mim rodar ela diferente, tá? Eu vou parar aqui, que ela tá rodando aqui de uma forma que é no EVX Express. Eu vou rodar aqui diferente, que é o projeto em si. Ele vai abrir uma tela de console, mas vai estar rodando do mesmo jeito. Beleza. Então, esse é meu endereço, tá? Localhost 5000. Lembrando que eu posso alterar isso aqui, tá? Essa porta. Onde que eu faço isso? Eu tenho um arquivo aqui que eu mudo isso aqui, ó. Esse launch settings, né? Eu posso mudar. Enfim, tem muitas configurações aqui, tá? Variáveis globais do projeto, enfim, dá para fazer muita coisa aqui. Mas, beleza, não é o foco agora. Como a nossa API está rodando, vamos testar o cara. Vamos aqui no Postman e vamos inserir um aluno primeiro, né? Inserir um aluno. Para ver se está tudo certo. Beleza. Ó, coloquei aqui o João. Não, eu tenho que cadastrar o professor primeiro, né? Porque eu tenho que definir quem é o professor do aluno. Então, eu tenho que vir primeiro o professor. Professor que eu cadastro, eu vou cadastrar o Bill Gates. Primeiro professor. Beleza. Está cadastrado. Vamos confirmar lá no banco. Aqui. Tabela de professores. Vamos ver os dados aqui. Bill Gates. Tá aí. Show. Agora, nós vamos cadastrar o aluno. O aluno é o João, o professor ID é o 1, né? Que é o Bill Gates. Então sende aí. Beleza. Tá aqui, ó. Cadastrou o aluno também. Vamos visualizar lá. Aluno. João, professor ID 1. Tá? Se eu colocasse 2 aqui, ó. Se eu coloco 2 no post, vai dar pau, porque não tem professor 2. Vai retornar o quê? A mensagem de erro do MySQL, beleza? Mas aí tratar esse erro aí é mais uma demorazinha, tá? Beleza. Show. Agora, o que é interessante? Está quase terminando. O que é interessante? Aqui apareceu o professor, mas suponhamos aqui, eu quero saber quem é esse tal desse professor 1. Ele não retornou aqui, ó, tá vendo? Assim como também, se eu listar os professores, ó, retornou o professor, beleza, mas cadê os alunos do professor? Era bom trazer, né? Porque eu poderia trabalhar no front-end já com esses dados em mãos. Não precisava fazer um outro request, ele já traria tudo junto. Vamos fazer isso? Vamos aqui, no cara aqui, no nosso controller, e vamos fazer o seguinte, ó.
Aqui, quando eu trouxer um aluno, eu vou fazer isso aqui, ó. Ponto include. Esse aqui é comando C#. Isso aqui é C# mesmo. Professor. Pronto. Beleza. Então, já vai trazer o aluno e vai trazer o professor, tá? Assim como lá nos professores, no controller do professor, eu posso trazer o professor e seus respectivos alunos. Então, vou fazer a mesma coisa, include professores, né? Include quem? Os alunos. Alunos. Bom, beleza. O que eu errei aqui? Um pontinho aqui. Show. Então, rodar de novo, tá? Ele salva automático aqui. E vamos fazer a nossa pesquisinha lá no... Vamos pesquisar aqui os professores agora. Será que ele já vai trazer os alunos? Vamos lá. Send. Não está rodando ainda, tá? Tem que esperar um pouco. Quando acontece isso, eu faço assim, eu fecho, clico de novo, aí vai mais rápido. Aí, foi. Então, vamos, pesquisa de professores. Pesquisa, opa, trouxe lá, ó. Trouxe o professor e os respectivos alunos. Olha, trouxe aqui, ó, como uma coleção de dados, porque pode ter mais de um aluno. Vamos cadastrar outro aluno aqui, ó. Vamos cadastrar o professor, o aluno Maria, cujo professor também é o professor 1. Beleza. Quando eu vier agora em listar professores, trouxe aí o professor e a lista de alunos, ó. Tem o João, tem a Maria, beleza. E o listar alunos vai trazer o nome do professor dele. Professor Bill Gates. Trouxe aqui. Beleza? Pronto, é isso aí. Está criada a nossa API. Foi simples e rápido, viu? Obviamente que agora a complexidade vai surgir no sentido dos relacionamentos das tabelas, por exemplo, né? Vai a necessidade de usar os recursos de autenticação, né? De usuários, que aí dá para trabalhar com... Tem um recurso chamado Ident do Core, tá? Dá para trabalhar com isso aí. E estruturar também o projeto, né? Um DDD aqui, né? De boas práticas de estruturação do projeto, enfim. Obviamente que aí demandaria mais tempo, mas é legal de fazer, tá? Você viu que foi muito fácil, né? E outra, pegou aqui, fez né? Você tem tudo aqui, ó. Já tem o context aqui, você já tem a base. É só dar prosseguimento a partir disso aqui. Fica bem fácil criar um back-end aí com o Netcore. E tem ferramentas de terceiro também que ajudam, tá? Por exemplo, o Data Annotations aqui, ó, tem required, como forma mostrei aqui, ó, Data Annotations, onde eu posso restringir, tá? E tem ferramentas de terceiro que aumenta a quantidade aqui de filtros, de requisições aqui para cada propriedade, enfim. Existem ferramentas de terceiros bastante interessantes para trabalhar com isso aí. Beleza? É isso. Então, encerrando aqui, né, o nosso projeto.